Boa tarde, amigos. Estamos abrindo nosso preliminar, a imagem do futebol. Já pode fazer a volta ali, senhor Julinho Camargo, essa grande figura, grande técnico do futebol do Rio Grande do Sul, grande que eu digo na competência, porque vocês vão ver aí que ele é baixinho, entendeu? É mais colocar a câmera aérea agora e... É isso aí. Grande Julinho. Satisfazer receber o amigo. Só para deixar bem claro que nós já estamos no ar, né? Então, só aproxima bem do microfone aí, Julinho. Eu sei que você é um cara que não precisa gritar no microfone, fala com categoria. Eu, por exemplo, posso ficar mais longe porque eu grito. É que o microfone pode estar ali no estúdio da Mix, que capta com perfeição, capta, viu? Tudo certo. Julinho Camargo está aqui, já vamos dividir o microfone com ele, Maurício Freitas também conosco. Hoje, acho que podemos começar por aí, né, Julinho? Antes de cumprimentar aí. Seja bem-vindo aqui ao nosso preliminar, a imagem do futebol. Obrigado, sempre um prazer estar aqui, né? Aqui, um programa que eu gosto muito de assistir, a tua pessoa, né? De todos aqui, com bastante felicidade que estou aqui. Bom, Julinho, hoje tem Palmeiras e Cruzeiro. Não quero ser chato, Julinho, mas chega bem mais perto aí, Julinho. Tá bem bom. mais perto. Eu quero que as pessoas em casa não precisem botar todo o volume na televisão. Aí, Julinho. Eu também estou com barriga, não é? A gente não consegue esconder. Assim dá para esconder mais até. Tá bom. É a teu favor. Tá bom. Palmeiras e Cruzeiro, Flamengo e Corinthians. Julinho, eu sei que você vai torcer pelo teu amigo Mano Menezes e tal, o Filipão, acho os dois bons jogos. Acho o jogo do Flamengo e do Corinthians, dois clubes em momentos diferentes, um com troca de treinador, né, onde a gente estava torcendo muito pelo Osmar Pois é. E agora teve a troca, infelizmente, mas entendo que o time do Flamengo é um time mais técnico, um time com um poder de criação maior que o do Corinthians. Acho que nesse sentido ele leva vantagem, mas a grandeza do Corinthians e o trabalho também que o Osmar com certeza deixou lá faz com que equilibre o jogo, principalmente pela pressão que o Flamengo passa, né? Um clube que entrou para disputar praticamente todas as competições e precisa de um grande título para poder dar satisfação até para o seu torcedor, né? Vejo assim o jogo. Acho que Palmeiras e Cruzeiro, duas equipes mais, vamos dizer, vivendo momentos melhores do que Flamengo e Corinthians. O Filipão, né, herdou uma herança boa do trabalho do Roger e acrescentou aquele dedo dele, né, que a gente sabe que tem experiência, bagagem, sabe fazer o jogo de mata-mata como ninguém, né, e acho que pode ser talvez o clube que mais cresça ao longo desse final de temporada, pode ser a equipe que mais cresça, pela questão do dedo do Filipão. Acho que ele tem muito para dar e tem um elenco, talvez dessas 4 equipes, a equipe que tem um dos melhores elencos do país. Cruzeiro tem o trabalho de um dos treinadores que eu mais gosto, né, que trabalhei perto, foi colega de trabalho, Mano. Eu acho muito coerente, muito reto o trabalho dele e são dois, né, grandes jogos, mas eu apostaria, se tivesse que apostar num campeão, eu acho que o campeão sai do Palmeiras e Cruzeiro. Pois é, então é Mano ou Filipão, né? Eu penso assim. Eu também acho. Julinho, você fez uma análise Concordo 100% do que disse o Julinho. Eu acho que o Cruzeiro passa a ser candidataço nas 3 competições. Passa a ser, não, já era e agora ficou mais ainda. E, Maurício, desculpe o atropelo, mas vai ser difícil de chamar o Filipão de demodê, de velho ranzinza, de gagá, de defasado, de ultrapassado, olha, né, de prepotente. De tu colocar, vai ser difícil, hein? Eu acho que uma das coisas muito importantes que tu falasse aqui agora, eu posso me considerar da nova geração, né? Nova geração que já está quase chegando aos 50 anos. Não, mas é nova. Mas é nova. O Marcelo Oliveira surgiu com 50. Mas eu trabalhei, tive o privilégio, né, de trabalhar muitos anos como auxiliar do Carpegiani e depois do Falcão. E acho que a nossa geração, a primeira coisa que ela tem que entender
em aprender com essa geração que é um pouco mais velha, porque tu passar um pouco perto do Carpegiani, poder olhar o Filipão, poder entender o Luxemburgo, poder ver Nelson Batista, pô, é tão rico esse universo e o futebol tem muito disso. E eu acho que o Filipão, a volta dele e poder mostrar o quão ele ainda é eficiente é bacana pra gente. E é uma liga, ele tem uma liga, o Filipão, e aí vão dizer assim, não, mas igual, eu sempre uso a frase do Enio Andrade. O Enio Andrade, quando diziam para ele, seu Enio, mas o senhor é um homem de sorte, seu Enio. Aí sabe o que ele respondia, né, Júlio? Não sei se tu lembra dessa frase. A sorte acompanha a competência. Não, mas ele dizia mais do que competência. O trabalho, ele usava, né? Não, o máximo da competência. Sim. Ele dizia assim, tenho sorte eu e o Pelé. Seu Enio era foda. Quer dizer, o Pelé ganhava porque tinha sorte, né? Como se dissesse, eu sou o Pelé dos técnicos. É uma frase. É um pouco. Porque muitas vezes a gente, principalmente o espectador, né? Que ele está vendo o final do processo, que é o final do trabalho. Mas ninguém sabe quantos dias tu acordou às 6 da manhã para planejar um treino, para poder dar um treino, quantas noites tu virou pensando em time. E o atleta, quantas horas ele trabalhou para poder no finalzinho mostrar aquilo ali. Eu entendo muito e acho que a gente tem que valorizar, principalmente, talvez o maior exemplo de tudo isso que a gente está falando é o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo, ele não é um atleta de ponta à toa, ele é um atleta que se preparou a vida inteira e durante muito tempo da sua própria vida para ser o que ele é. Então, nisso que eu acredito. Ele não é baladeiro e fica se preparando, tem academia em casa e tudo mais. É o profissional na melhor definição da palavra. Né? Eu sempre entendi assim, eu lembro muito, né, do processo que eu tive lá no RS, 3 anos como treinador, onde o Carpegiani era o dono e ao mesmo tempo era um dono que me pagava para ser treinador do clube dele, onde eu acho que eu que deveria pagar para estar lá, né? Porque eu trabalhava, fazia uma semana de treino, fazia um jogo e ele a todo momento parava para me fazer crescer, né? Porque isso, aonde tu quer levar o teu time, qual é o caminho de transição que tu está fazendo, como é que tu vai fazer o teu 10 jogar, o teu 5, o teu 8, qual foi a leitura que teve de jogo, uma série de caminhos assim que a gente vai percorrendo como treinador, que são estrada, isso é uma estrada, tu não chega, né, o Mano Menezes ele chegou onde ele está, mas ele percorreu uma estrada de Guarani de Venâncio, de 15 Campo Bom, Caxias. É muita coisa assim que a gente tem que respeitar. Assim. Mas, Julinho, você estava fazendo uma análise dos clubes que jogam hoje na Copa do Brasil e você fez uma análise do Flamengo, do poder ofensivo. Você acha que a oscilação que o Flamengo teve, especialmente no mês de agosto, que acabou caindo um pouco no Campeonato Brasileiro, está em 4º hoje, ela é uma oscilação normal, porque todas as equipes acabam tendo uma oscilação, ou é uma prova de que no calendário brasileiro não tem como jogar sempre ou quase sempre com titulares? Eu entendo que é desumano tu jogar sempre com os titulares, ninguém consegue fazer. Tu consegue colocar em campo alguns jogadores que daqui a pouco tem uma idade, vamos dizer assim, menor que 26, 27 anos, que tem uma tendência de recuperar mais rápido do que um jogador que tem 33 anos. Então, dentro do teu elenco, tu consegue jogar com isso, né? Sempre tem um atleta que recupera mais do que o outro, que lesiona menos, esse tipo de coisa. Mas não tem, tu não consegue fazer todos os jogos terça e sexta, ou quarta e domingo, que é a Série A, né? Série A e B, não tem como, tu tem que usar o teu elenco. Os clubes que têm maior poder aquisitivo conseguem ter um elenco de melhor nível, conseguem fazer essas competições mais fáceis do que clubes que não têm o mesmo nível de atleta como titular e reserva. Mas eu penso que o Flamengo, hoje eu vi o Flamengo, né, no início lá com o Carpegiani, no estadual, né, depois passando por algumas competições nacionais, até Libertadores, e depois com o novo treinador o Barbieri. O que eu entendo é que eu via o Flamengo do Carpegiani
mais equilibrado. Talvez não tão ofensivista como esse, mas um pouco mais equilibrado. E é como eu vejo o futebol. Eu acho que o Flamengo muitas vezes peca por aquela questão muito norteada assim, do entendimento de futebol do Rio de Janeiro para cima, com laterais jogando acima da linha de volantes, ao mesmo tempo com daqui a pouco um time que em muitos momentos defende 2 contra 2, 3 contra 3, e joga extremamente aberto, né? Eu vi, por exemplo, um jogo agora do Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, onde o Atlético Paranaense, fazendo com o Thiago, fazendo um jogo extremamente equilibrado, muito bom, muito bem postado a equipe, né? Saiu na frente, o Atlético Mineiro vira para 2-1, e ali pelos 35 minutos ele acaba abrindo o meio para ganhar com o Bergson, um jogador a mais no ataque. Fez uma substituição muito boa e expôs o time, mas era momento para expor, para tentar buscar o resultado. É claro. No expor o time, ele tomou o terceiro gol. É uma aposta naquele momento que eu iria junto naquela aposta, que eu acho que ele fez de certo, mas eu vejo no Flamengo fazer esse tipo de abordagem tática praticamente os 90 minutos. Isso não é aposta, já é Isso é um jeito de jogar. É o modo inicial de jogar. E que muitas vezes o Rio te pede isso. O Rio, eu fui treinador do Goiás. No Goiás, tu jogar equilibrado demais, tu não fica. O Goiás, é melhor o jogo acabar 4-3 do que 1-0. Então, essas culturas, isso é uma coisa legal para a gente que roda o Brasil. A cultura de Goiás, eu trabalhei lá no Ferroviário, em Fortaleza, né? A cultura eu trabalhei no Vitória e no Bahia. Eu fui campeão baiano com Carpegiani no Vitória e campeão baiano com o Falcão no Bahia. O futebol lá, ele é um futebol mais ofensivo, né? Eu acho que essa leitura toda do Brasil é muito ótima para a gente achar o equilíbrio, né? Tá. Que é o que eu... E aí vamos falar de um gaúcho, então, que comanda todos os estados da federação, que é o técnico da seleção brasileira. Tite. Ontem, a escalação do Tite parecia a seleção brasileira da Copa de 70. Tá bem, era El Salvador, mas Casemiro era o Clodoaldo, o Arthur era o Gerson. Uma relação boa, né? E na frente era Jairzinho, Tostão, Pelé e Rivelino. Quem era o Pelé? Pelé é o Neymar. Né? Para ser, né? Não, mas estou falando, claro, estou dizendo uma bobagem. Né? Pelé não é então, ninguém, né? Mas estou dizendo assim, ó. Quem faz as vezes de... Não, o Neymar seria o Jairzinho. Né? Felipe Coutinho seria o Tostão ou o Pelé. Não, o Felipe Coutinho o Pelé. O Tostão é o Richarlison. Né? E na ponta esquerda o Douglas Costa. Aí é o Rivelino. Uma vez eu vi aqui uma entrevista do Luxemburgo, eu achei maravilhosa, assim, né? O Luxemburgo falando, né, que hoje a nova geração começando a conceituar a circulação de bola, 4-1, 4-1, 4-2, nomenclaturas usuais. Box to box. Né, como é que falam? Várias situações assim, ele falando... Marcação pessoal, dobrada. Isso, na verdade, o 4-1, 4-1 é o 4-3-3 que faziam na década de 70. Então... A gente vê, assim, uma série de nomenclaturas que a nossa geração e a geração mais nova que a minha tem que entender que o futebol ele é muito parecido há muito tempo. Existem várias arestas que contribuem para a modernização e entendimento do que é o atual, mas o futebol, a essência do futebol, ela ainda é uma essência muito parecida. Na verdade, na década de 70 nem era 4-3-3, né? Era 4-1-2-3. Sim. Se a gente considerasse meia direita e meia esquerda, Sim. né? Sim, Por exemplo, no Internacional, Luiz Fernando Rosa Flores e Luiz Carlos Martins. A gente pega a evolução do futebol. O Grêmio, que tinha o Carlos Miguel como quarto homem, era o Zagallo. É isso. Então, grande. Zagallo em 58. Super moderno. Não tem. Futebol ele é muito parecido e é importante a gente
conhecer as raízes. E até no Internacional de agora, para caracterizar o que você está dizendo, Sim, fica bem fácil de montar um 4-3-3, né? sim, Tem sim, 3 marcadores e 3 atacantes. sim. É isso aí. Solta um pouquinho mais o Patrick. Tudo. Quando vai o Patrick, fica o Edenilson. Quando vai o Dourado, Se ficam tu- os outros dois. Se né? tu botar a camisa, bota 8 no Edenilson, 10 no Patrick, 5 Isso. perfeito. no Dourado, pô, e agora Falcão, é 4-3-3. Falcão, Carpegiani, Jair. Olha que eu sou fã do Edenilson e sou fã do Patrick, acho que os dois, talvez nesse momento, sejam os melhores jogadores do Inter. Agora, eu também sou puxa-saco, né? Porque eu vi o Falcão e o Carpegiani jogavam demais os dois. né? Caçapava, na verdade, né? O Dourado seria o Caçapava. Falcão e Carpegiani. Edenilson e Patrick, Falcão e Carpegiani, aí complica tudo. Aí, aí não dá nem para tentar fazer alguma coisa. Mas tô então- dizendo, em termos de posicionamento, Sim. tem razão o Julinho, dá quase para ser tudo 4-3-3. Aí quando o Zago disse aí, eu fui o primeiro a dar pau nele. Mas, E tudo era 4-3-3. 4-3-3. Mas daí é reduzir demais. Sim, também acho. Tem as acho. duas coisas, né? Exagerar demais nessas novas nomenclaturas e reduzir demais para tudo é 4-3-3. É que o Não, Zago que se livrar. O que eu digo, assim, eu acho que as nomenclaturas atuais, por exemplo, a gente vai falar do jogo apoiado. O jogo apoiado nada mais é que os triângulos que se formam dentro do campo. Triângulo da direita, triângulo do centro, triângulo de esquerda. Um amparando o outro. Isso é o jogo apoiado, talvez moderno, né? Não, isso aí já existia há muito tempo. O que a gente tem que entender que existem várias formas de se jogar, que tu pode modificar até mesmo dentro da própria partida e dentro do próprio tempo. Tu daqui a pouco sair de um jeito, tu modificar o jogo porque não está dando certas coisas e acho que é importante o treinador tentar fazer isso. Agora, o que eu quero que a minha geração e a geração que vem entenda é que nós não somos o descobridor da bola. A bola já existe há muito tempo. E a gente tem que observar, usufruir, respeitar a turma antiga para aprender o que eles já nos deram de bom, de muito bom, e a gente tentar ser um pouquinho melhor, talvez uma coisa ou outra, mas ninguém descobriu a bola hoje. Tudo isso porque nós estávamos falando da eficiência de Luiz Felipe Scolari, Mano Menezes, estão chegando de novo, né? Tem Então, teve 2 espaço jovens e com e 2 resultado. veteranos na decisão agora. 2 jovens que vão se enfrentar, de Flamengo e Corinthians, e 2 veteranos que vão se enfrentar. Um bem mais veterano, que é o Filipão. Mas, Julinho, a gente fala, ouve muito falar, o jogador quando vai para a Europa, porque ele trabalha com sistemas mais evoluídos, ele passa a ter uma cultura tática diferente, o técnico brasileiro está passando por pelo menos algum processo dentro da CBF de qualificação, está sendo incentivado isso. Você vê o jogador brasileiro melhorando nesse quesito ou a gente segue estagnado com dificuldade para os atletas terem essa compreensão E o tática? técnico brasileiro evolui dentro do próprio Brasil? Eu sou muito suspeito nisso para falar porque eu não vejo isso. Eu não concordo com isso e eu te peço para que tu pergunte para o Lucas Leiva, que saiu do Grêmio lá da minha mão, do Douglas Costa, do Carlos Eduardo, do Daniel Carvalho, do Lúcio, que para lá do Inter. Eu vivi safras de treinadores no Grêmio lá, o Rogério Zimmermann, o Armando de Cesardes, né, o Lumumba, que foi um cara antigo que foi um pai para várias gerações lá no Grêmio, né? No Inter lá, poxa, eu trabalhei com o Clebinho Xavier, que é auxiliar do Tite, o Guto, o Mano, o Lisca, o Osmar. Então são uma turma de treinadores em que a gente já trabalha concepção de compactação, de entendimento de linha de 2, linha de 3, linha de 4. Todos os processos, né, nesse sentido, vou te falar assim, desde a década de 90. Tá? Desde a década de 90, pô, isso fazem 30 anos, entendeu? Eu tive alguns jogadores que conversei, depois o Thiago Silva foi meu jogador 3 anos no RS,
Chegou lá com 16 anos e com 19 para 20 foi para o Juventude e dali seguiu. Tá? O Thiago Silva veio de uma escolinha. Quem fez o berço do Thiago Silva foi a nossa turma no RS. No RS a gente fez o Thiago Silva, o Naldo, zagueiro, o Ederson, o Camilo, que está no Inter hoje, foi cria também do RS, o Douglas, o lateral direito lá do São Paulo, lá, agora esqueci o nome, foi do Fluminense também, que é de Caxias ali, o Bruno. Então, pô, em 3 anos a gente fez uma safra com o capitão da Copa do Mundo, gente, no RS, entendeu? E uma das coisas que ele me falava assim, Julinho, um dia eu conversando com ele, o que tu percebesse quando foi pro Milan, assim, ele falou, cara, entendimento de compactação, tudo tranquilo, entendimento de linha, processo de jogo, cara, tudo igual, tudo, eu não vejo diferença. Tem uma coisa que eu aprendi lá que é diferente, que aqui a gente não faz, que é a subida da linha de defesa, quando tá com a posse de bola. Porque a gente tem a mania de trabalhar muito aqui a subida da defesa quando está sem a bola, principalmente quando o jogador de meio abre o jogo ou quando alguém com posse de bola vira de costas. O lateral vira de costas para dar para o zagueiro o momento da defesa subir. Porque se tu subir com ele de frente, ele usa a tua subida para fazer uma diagonal, certo? Isso a gente trabalha eu trabalhei com sub-12, a gente trabalha com isso desde os 13, 14 anos, esses pequenos entendimentos, né? O Thiago me ensinou uma coisa que eu não sabia, e depois o Falcão me falou, ele falou, Julinho, lá eles sobem a compactação defensiva quando estão com bola, velho. O time está armando e a defesa está subindo, justamente para encurtar o contra-ataque dos caras e também se colocar em jogo. Foi o que o Grêmio fez contra o Lanús. Que é uma coisa que eu nunca tinha percebido, a gente aqui nas nossas escolas, a gente nunca tinha debatido um assunto desse sentido. Mas no resto, eu conversei com o Lucas Leiva, ele foi para o futebol inglês, para o futebol competitivo. O Douglas foi para a Rússia, depois futebol alemão, italiano, e sempre me falaram super bem assim nesse sentido, da cultura, da leitura, do entendimento, e não falo só pela nossa escola gaúcha, mas o Micali era o treinador do Figueirense, da base do Figueirense, a turma de Minas lá, o Ney Franco, o Emerson, o Anderson Moreira, o Marcelo Oliveira era do Atlético Mineiro, o Ney Franco do Cruzeiro, o Anderson foi do América. Então a gente vem jogando um contra o outro desde a base. E sempre bons treinadores, com boas safras. A gente cruza muito com os jogadores que foram formados pelo Anderson, o outro que foi formado pelo Ney Franco, formaram, que eu digo, o outro foi pelo Lisca, e tudo escola boa. Eu vejo positividade nesse sentido, e tive o prazer pelo Grêmio, Inter e RS de jogar várias competições na Espanha, na Itália, na Alemanha, na Holanda. A gente foi campeão do mundo na Holanda, lá com o Inter, sub-15. Passamos por 6 mil clubes, dentre eles Real Madrid, todos que tu imagina, na América do Sul. Você lembra a escalação daquele time, Julinho? Porque muita gente assim, quem é que estava lá e que triunfou? Lembro, o goleiro era o Renan, né, o lateral direito o Juaro, zagueiro era o Dani Moraes, que está no Santa Cruz. Fez carreira também. O outro zagueiro era o Giacomini, que foi para a Suíça, ficou 10 anos na Europa. Né, o lateral esquerdo o Felipe Atirson. Os volantes o Michael, que jogou no profissional do Inter. O Michael foi pai cedo. A gente falava muito com ele. Isso, tinha o Gian, esse parou de jogar e jogava tanto quanto eles. Um alemão, um volante, jogava demais, um jogador transitava em 2 áreas. Nós tínhamos o Diogo na meia, o Kleber, na outra meia, o Diego e o Marcel era o centroavante. Fora os titulares, nós tínhamos o Martin, que era o filho do Carvalho, que chegou até o profissional no Vasco lá, mas depois não seguiu. Tínhamos dessa safra o Rodrigo. Jogou no Inter profissional. O Rodrigo Paulista, dessa safra, e o Rafael Sobis.
Então, o Sobis é dessa o época? Sobis é dessa. Ele chegou um pouquinho depois do Mundial, mas é desse ano. Isso era 15? Sub-15, os nascidos em 80. Copa Ajax, né? Nascidos em 85. E a comissão técnica, né? Eu era o treinador, o preparador físico, o Dadá. Copa Ajax ou Nike? Copa Nike. Nike. Hoje o Dadá é o preparador físico que está com o Carpegiani no Vitória. Então é legal, assim, a gente passou, poxa, foi em 2000, né? Passaram-se 18 anos, né? Aí depois eu acabei trabalhando com o Renan de novo no Goiás, fiz jogo já contra o Dani, trabalhei com o Rodrigo Paulista no Caxias, com o Dadá a gente cruza, às vezes jogando um contra o outro. É bacana, assim, a gente ver essa turma aqui, dessa safra, né? E eu tive a oportunidade na Europa com o Inter, Grêmio e RS, de ganhar dos italianos, de ganhar dos alemães. A gente foi campeão com RS, por exemplo, batendo Internacional, Lazio, Milan, todos os 10 grandes da Itália, né? A nossa final foi contra a Roma, e a gente foi campeão em cima da Roma com um time que era Thiago Silva, Ederson, Ronaldo. O campeonato disputado dentro da Itália. Eram os 10 grandes da Itália e mais 2 convidados por ano, né? E fomos convidados. Campeão italiano. Fomos campeão Tem o italiano. título italiano também, né? Bom, olha aqui, ó. Vamos fazer um intervalo. Depois eu vou perguntar para o Juninho Camargo, já vai ficar a pergunta aqui, só recuperamos na volta. Quem tem mais chances de ser campeão? O Internacional, que ainda tem 14 rodadas no Campeonato Brasileiro, e já disse o Julinho aí, tem o Filipão crescendo, tem o próprio Grêmio, ainda tem o Flamengo, tem o Atlético Mineiro, que deu uma crescida ganhando de 2 grandes, né? Eu considero o Atlético Paranaense, pela fase de crescimento, um time difícil de ser batido. Aí ganhou do São Paulo, ganhou do Atlético Paranaense, 2 vitórias na sequência. Ou o Grêmio, que está jogando um mini campeonato argentino, já passou pelo Estudiantes, tem agora o Tucumã, vai ter River Plate ou Independiente pela frente e pode ter Palmeiras ou Boca na final. Já voltamos. Seleção brasileira fez 5-0 em El Salvador ontem. Richarlison 2 vezes, chuta muito esse cara. Daqui a pouco o Julinho fala sobre ele também. Neymar, Coutinho e Marquinhos de cabeça marcaram 5 gols no Brasil. Próximos compromissos, dia 12 e 16 de outubro, contra a Arábia Saudita e Argentina. Quero só ver como é que o Tite vai fazer essa convocação para o jogo contra a Argentina, que vai ser a hora da onça beber água na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. E ontem ele disse que vai convocar os melhores. Já fraquejou na palavra. Tá, mas Não vai convocar os melhores, coisa nenhuma. Vai convocar os melhores, mas já disse que não vai convocar finalistas da Copa do Brasil. E diz que o Brasil está num microciclo, porque ele dividiu o ciclo de 4 anos em microciclos, um ciclo de teste. Sim, mas ele Aí disse vai que levar quando a Argentina não se poupa ninguém, como é que ele vai fazer? Mas como é que ele está num ciclo de testes e joga com a Argentina, então, se ele não quer poupar ninguém? Então não vai testar. Bom, É errado, né? Grêmio enfrenta o Paraná, mas e qual é a seleção titular? Que é que se queimou, que é que não? Contra a Argentina nós vamos saber. Grêmio enfrenta o Paraná sábado na Arena. Será o confronto da melhor defesa contra o pior ataque da competição. Foco gremista, partida contra o Tucumã na próxima terça pela Libertadores. Com isso, a equipe reserva vai atuar no sábado. Maicon pode até aparecer 45 minutos para readquirir o ritmo de jogo. Destaque no clássico, Jean-Pierre deve ganhar a oportunidade de começar a partida. Marinho está recuperado de lesão e volta a ficar à disposição. No Inter, buscando seguir na liderança, Colorado enfrenta a Chapecoense na próxima segunda-feira. Viagem a Chapecó foi antecipada para sábado por conta das condições climáticas. A equipe terá o retorno de Iago. Jonathan Alves deve perder espaço com a entrada de novo, a volta do Leandro Damião. Com dores no pé direito, Dourado é dúvida para a partida. Os quase 4 mil ingressos destinados para os torcedores colorados já foram vendidos. O clube solicitou mais entradas, o que deve ser recusado pela direção da equipe catarinense, porque agora virou uma guerra cada partida da Chapecoense, né? De acordo com Dourado, Rodrigo Dourado, entrevista hoje à Rádio Grenal, volante Richelli segue sem previsão de estreia pelo clube e não há novidades no caso Guerreiro. De acordo com o Rodrigo Caetano. E o que eu falei? Dourado. Falei Rodrigo, mas é o Caetano. E está escrito certo aqui, eu é que bobiei. E o Lomba deu entrevista hoje, um pedacinho só do que ele disse. Quem estava na conversa, até porque assim não foi uma conversa, foi
sabe o que foi falado na conversa? E o que eu posso dizer é que ali foi uma conversa para ter um exemplo bom, sabe? Ter um exemplo que valoriza as famílias dentro do estádio, as crianças, ter um futebol de paz. E aí quem estava na conversa sabe que foi falado sobre isso. Dentro de campo vai ter dividida forte, vai ter disputa. Eu, goleiro, se eu tiver que botar a cabeça na bola, eu vou botar, quebrar a cara, a gente quebra a cara para defender a nossa camisa. E quem estava na conversa sabe que foi falado, é isso. E eu acho que resume bem. E essa é a postura do Inter. O que acontece dentro de campo, o que acontece ali no vestiário, fica no vestiário. A gente não externa nada. A nossa postura é, o que acontece dentro de campo, a gente conversa, trabalha e tenta melhorar. Ali na área mista, o Inter foi pro vestiário dele, a gente comemorou com a nossa torcida. E a postura do Inter é essa para todo o campeonato, seja contra o Grêmio, seja contra a Chapecoense, seja contra o Real Madrid. O Inter tem uma postura de trabalho, de humildade e de dedicação que não vai mudar. A resposta do Lomba, aliás, era exatamente o que eu pregava e até cumprimentei os jogadores do Internacional que foram procurar os jogadores do Grêmio tentando acalmar as manifestações para não acirrar nas redes sociais. E é isso mesmo, foi isso mesmo, pelo que disse o Lomba, que aconteceu e mais ou menos o que disse o Maicon ontem. Agora dizer que não vai aliviar, que não sei o quê, chamar o Rodrigo de pé duro, isso aí não vai contribuir em bolhufas. E também comparar currículo, né, é relativo, né? Até pela idade que tem um, tem outro. Não disse nenhuma mentira o Maicon. Tem mais currículo do que o Dourado e tudo mais. E o Dourado, inclusive, é dúvida para o jogo contra a Chapecoense. E outra coisa que ficou mal na estatística ali dos Grenais, né? Não estou tomando partido, mas só porque depois fiquei pensando, o Maicon disse, eu ganhei 4, perdi 1, mas os outros 2 que ele não jogou porque está lesionado, mas ele estava no elenco, quer dizer, ele está falando mal dos próprios companheiros. Quer dizer, aquele que tomou 2-0 no Beira-Rio, o Maicon não estava, foi preservado, se não estou equivocado. Ou ele preservou o Arthur? O Arthur estava na reserva. Ficou no banco. E o Maicon jogou ou não jogou? Tem que ver isso. Não lembro. Não jogou. Acho que não jogou. Mas o Maicon perdeu esse agora, perdeu aquele e perdeu um outro lá atrás que também ele não jogou. Já teria perdido 3 para o Internacional, então daria 4-3. Quer dizer, que vantagem é essa? Ou o elenco, ou o Grêmio só ganha do Inter quando joga o Maicon. Já voltamos. Julinho, quem tem mais chances? O Grêmio ou o Internacional? E essa nova seleção brasileira? Eu entendo que os dois têm chance. Eu vejo o Grêmio, acho que com um foco não só que não o clube e o Renato, né, na figura do treinador, claro que vai tentar ganhar as 2 competições, mas o próprio torcedor ele tem esse desejo, esse foco maior na Libertadores, e isso acaba jogando para o seu jogador, né? E acho que o Grêmio vai tender para esse foco maior para a conquista da Libertadores, e o Inter adquiriu a confiança, a formatação engrenou, né? Vejo principalmente na sua fatia de meio campo o setor mais forte da equipe, e quando chega numa reta final e adquire a confiança, isso tem um caminho bom pela frente, né? Acho que disputa o título, e vejo talvez na equipe mais perigosa para brigar com a dupla Grenal pelo título do Brasileiro, não vejo o São Paulo, vejo o Palmeiras como a equipe que ao longo dessas 14 rodadas talvez seja a equipe que mais vai tentar atrapalhar o caminho da dupla Grenal. A seleção brasileira passa por um momento, né, de reformulação, principalmente no pensamento do seu treinador em relação ao que ele viu da sua equipe na Copa do Mundo. Acredito que a grande mudança que possa vir dessa leitura, né, seja a figura do centroavante. Eu acho que se fez uma aposta em termos de Copa do Mundo de jogar com um jogador no centroavante de mobilidade, de velocidade, e talvez ele repense essa questão, né? Tanto o jogador que ontem fez 2 gols pela força que tem, capacidade de velocidade, retenção de jogo, como o próprio Firmino, né? O próprio Pedro, que agora vai ter oportunidade na seleção. Talvez a figura do centroavante seja a grande modificação que a gente vai ter em termos
de uma seleção para outra, e eu, particularmente falando de gosto de futebol, eu gosto de ter a figura do centroavante. Eu acho que ela é muito importante para que tu consigas êxito e principalmente presença diária. Vejo o Grêmio sempre, historicamente, com bons centroavantes que fizeram diferença, o Internacional também. Agora, se a gente pensar em termos de Série B, o Internacional promoveu a subida, o retorno para a Série A partir do retorno do Damião, porque foi ali que a equipe na Série B cresceu. Eu acho que o centroavante é uma figura importante em qualquer time. Tu tinha razão, o Juan não vingou aqui o lateral. Eu falei. Eu gosto do Juan, vi ele jogando na Ponte Preta, até comentei com ele lá, fez um bom jogo contra mim ali, Juventude Ponte Preta. A gente até acabou ganhando o jogo, mas ele é um lateral ofensivo, extremamente ofensivo, com aquela dificuldade defensiva. Dudu é assim também, né? E acaba que o nosso Sul, Rec, ele não adianta tu ter um extremamente ofensivista. Eu trabalhei com o Apodi lá no Vitória da Bahia, o Apodi passou pelo Inter. Ninguém viu ele passar pelo Inter. Não. Justamente por isso, porque é um jogador extremamente ofensivo. Ele joga quase que na segunda linha. Mais um ala do que um Totalmente. lateral. A gente pega assim jogadores, por exemplo, o Pikachu, ele era lateral direito. Hoje ele é o principal atacante do Vasco. Então... é goleador no Paysandu como lateral. Agora, só para encerrar, Juventude tem cura? Olha, tem que ter. Eu deixei o clube em 13º lugar, fiz 23 rodadas pela Série B, fizemos o final do Gauchão, salvamos do rebaixamento do Gauchão. E na minha história no Brasileiro, eu colocava, nosso limite é meio de tabela, mas o pessoal não acreditou em mim e acha que tinha que brigar lá em cima. Agora não sou mais eu que respondo por isso. O Vinck até é um bom treinador, mas esse negócio de chegar em meio, o Vinck perdeu 2 partidas em casa, onde normalmente se ganha os jogos. Olha, eu sou amigão do Vinck. Não, mas até pegar o traquejo, se o time é fraco... O Vinck é bom treinador, eu gosto muito dele, uma pessoa maravilhosa. Agora eles contrataram 3, 4 jogadores. A gente tinha um time que respondia muito bem no setor de meio e defesa. Por isso que muitas vezes eu tinha que amarrar o jogo para empatar, não tinha o que fazer. E algumas vezes nós ganhávamos, outras empatávamos. A gente fez uma campanha sempre meio de tabela. Para te solucionar a situação da frente, só se contratasse alguém naquele momento. Só que tu tá lá dentro, tu não pode falar tudo também. Então tu queima o grupo. E tu tem que dar confiança para o atleta que está contigo, até porque eles estavam tentando, meus atacantes estavam tentando e muito, né? Não estava encaixando, mas não estava encaixando. E agora eu desejo sorte para o Vinck, tomara que dê certo. Eu daqui vou ficar torcendo por ele, porque ele é competente e merece uma boa sorte. A gente não precisa nem falar do caso específico do Juventude, né, Rec, Julinho, mas isso é comum nos dirigentes. Montam times para meio de tabela e time ganha tem 2 ou 3 resultados positivos, acho que tem que brigar para subir. Eu não te digo nem que sejam os dirigentes, porque as pessoas que comandam a Juventude, o presidente Beto, o Biglia, são pessoas maravilhosas, mas muitas vezes a pressão da própria imprensa e da torcida, no meu caso, foi muito mais pressão da imprensa e torcida, querendo que estivesse brigando lá por cima. E às vezes é difícil para te explicar para a imprensa se ela não tem capacidade de ler isso. Pô, Rec, tu tem experiência para ler se um elenco tem bala na agulha para ir ou não. 5 jogos, ou se vai ficar pelo meio da tabela mesmo. O Inter teve dificuldade de subir, você acabou de citar. Teve que buscar um salvador da pátria. Se o Inter não traz o Damião e o Camilo, o Inter não ia subir. Eu disse aqui, em determinado momento, quando a torcida do Inter já estava apavorada, eu disse, não se preocupem, que na hora H o presidente do Internacional vai abrir a bolsa, porque ele não vai ficar com a pecha de não ter subido. Mas nós estamos falando do Inter. Isso, o Juventude não tem bolsa para abrir. Tem de onde tirar? Só para vocês terem um exemplo, o Marcinho, atacante, estava no Inter. Estava para sair do Inter. A gente tentou, direção e eu como treinador, tentamos de todas as formas buscar o Marcinho.
Só que o Fortaleza do Ceni teve condição de pagar o dobro que a gente iria pagar para ele. Aí não é questão de Inter. Aí vai dizer assim, pô, tu não sabe quem é, me dá um atacante bom, eu sei onde é que tem, tá aqui. Só que quem vai pagar? Entendeu? Então muitas vezes as pessoas não conseguem ler, aí começa a bronca, eu saí deixando no meio da tabela, que é onde eu achava que a gente ia máximo permanecer. Agora, Julito, só para ter uma ideia aqui, ó, o Fortaleza tem 47. O quinto colocado já tem 42. O Fortaleza também não está com vida fácil. Sim, porque ainda restando aí, são quantos jogos? 26 já jogados? 26, é um pouco alguns à 27. frente. Alguns 27. Então, são 11 rodadas, são 33 pontos a disputar ainda, e o Fortaleza agora só tem 5 de poupança. Mas para te ver que assim, o poder do Fortaleza, que eu digo de grana, Sim. que quando todo mundo queria o Marcinho, eles foram lá e pegaram. Quando todo mundo queria o Ederson, que era um atacante do Atlético Paranaense, que estava saindo, eles foram lá e Então, pegaram. já eles arrumaram dinheiro, plantaram. O Ederson estreou contra mim e fez gol em mim, entendeu? Então, o jogador... O Ederson que já foi artilheiro do foi Brasileiro Série A, né? um jogador rápido, forte. Agora, então, esse poder do Fortaleza vai dar para agora, você quer ver? A situação da Série A e B é muito similar. Na Série B tem 6 brigando por 4 vagas. E na Série A tem 6 para 6 vagas. Né? Ou 7, se quiser incluir o Cruzeiro. Valeu, Maurício. Valeu, Julinho. Obrigado, um prazer estar aqui. Que você arrume um bom time. Julinho é um grande técnico, né? Agora com o Facebook a gente é visto em todo o planeta aí. Até às 19h.